eu acho que a internet, na mesma proporção que ela traz muitas informações boas, como esse podcast, né? A gente estava até conversando, Augusto, esses dias, de qual foi o propósito quando eu criei o podcast. Até esqueci de falar isso no começo, né? Mas é muito importante, porque no período enquanto eu estava na faculdade, eu gostaria muito de ter acesso a profissionais do mercado. Eu queria ter palestras, eu não queria só ver a rotina da sala de aula, eu queria ter palestra de gente que está lá, que está vivendo, que está batalhando. E quando tinha palestra, assim, pelo menos na faculdade que eu fiz, ali no contexto, no ano que eu fiz, ou era palestra da Tigre para falar sobre encanamento de PVC, ou do fabricante de caixa d'água, ou era palestra sobre BIM. Era BIM, aí chegou outra palestra sobre BIM. Então, quem é formado aí em verano 2013 e 2014 vai lembrar das palestras sempre sobre esse tipo. Então, o meu intuito era trazer gente do mercado, gente que está vivendo ali, para trazer essa vivência, trazer essa informação, né, para todo mundo que está aqui podendo acompanhar. Trazer um pouco da realidade, Trazer um pouco Porque da realidade. A teoria é muito boa até você começar a executar. Exatamente. E alguém para contar histórias reais, né? Então, aí, você é investidor, mas você trabalha na área, você não está aqui para contar a jornada do herói. Exato. Você não está aqui para romantizar nada, você não está aqui nem dando uma palestra. Você está aqui contando a tua realidade. Porque o Instagram está muito cheio de vídeos bonitos, vídeos bem editados, né? Da historinha perfeita ali, o Instagram está cheio. Então, eu sinto que as pessoas estão carentes de mais histórias reais. E sinto que as redes sociais geram essa ansiedade nas pessoas, né? Duvido alguém aqui que não entra no Instagram e pensa, nossa, fulano tá melhor que eu, olha lá, a pessoa tá voando. É a vida e perfeita. só eu, é a vida perfeita. Cara, só comigo que as coisas não dão certo. Só minha carreira que não decola. Só eu que não consigo crescer. E ao mesmo tempo a gente começa a consumir muita informação que não é realidade. Ou às vezes muito caos que não tem nada de causa e deixa de enxergar as oportunidades que a gente tem, né? Perfeito. Eu acho que, inclusive, você resumiu exatamente o que a gente tem vivido, principalmente com esse boom de informações que a gente recebe o tempo inteiro e que parece que você fica viciado em pegar a próxima notícia, a próxima notícia, a próxima notícia, a próxima notícia. E eu não sei se a gente precisa dessa próxima notícia para tudo, né? Eu acho que a gente é algo que a gente precisa trabalhar, inclusive, mas isso atrapalha, inclusive, o seu foco. Qual que é o seu foco? Então, por que você está perdendo tempo, então, com coisas que não vão mudar nada no seu foco, na sua prioridade, no seu dia a dia, na sua família, na sua profissão, na sua experiência, né? Nem que seja, tipo, no seu lazer, né? Mas ter foco. Eu acho que ter foco aqui seria uma palavra bem legal. Muito interessante. E isso é muito bom, né? Até pelo contexto cultural do nosso país, né? Então, é cultural no Brasil as pessoas procurarem a dica quente, né? Procurar o caminho das pedras. Eu vou assistir o podcast aqui com o Augusto, que ele vai me falar como que eu invisto no mercado imobiliário, tiro 40% no ano. E às vezes a gente deixa de conseguir aprender o que de fato precisa, né? Exato. Porque, como a gente falou, para tirar 40% tem que suar. E outra, né? Tirar 40% tem obra que você não vai tirar mesmo. Você pegou um período de alta de materiais, De insumos. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho com você que você teve que, às vezes, mudar a trajetória. Então, quando a gente fala, dá para tirar entre 40% e 45% bruto, espremendo o suco do limão mesmo, fazendo tudo certinho, colocando assim, cara, não teve nenhum erro, foi perfeito, olha que maravilhoso que foi. Então, assim, mas dá para acontecer. Agora, a gente vai conseguir isso, talvez, em todas? Provavelmente eu acredito que não. Ou logo na primeira, né? Ou logo na primeira, logo na segunda. Às vezes você entrou num condomínio, aí você pegou, às vezes, um condomínio que está começando, aí você fala, esse condomínio vai ser bom. Às vezes não é o que você imaginava, o preço de venda daquele condomínio não era o que você imaginou que ia ser. Então, tem tudo isso, né? Tem fatores externos que você não controla. Então, tem esse viés também que fica aqui, que é muito subjetivo. Como, né? Eu posso fazer tudo certo,
Só que se eu tiver, às vezes, escolhido o condomínio errado, ou se eu tiver escolhido o momento errado, e não é nem o errado, é errado em relação ao que você teve de perspectiva Uhum. para o futuro, né? Porque às vezes você realmente fez o melhor que poderia ser feito naquelas condições que você tinha naquele momento. Cara, excelente esse ponto que você trouxe, porque é importante as pessoas verem que, assim, a gente vai ver uma visão aqui de um especialista, que é o Augusto, falando sobre as perspectivas do mercado para 2024, mas é importante você que está aí nos ouvindo tirar as suas próprias conclusões, fazer a sua análise do mercado, fazer análise da sua realidade, daquilo que te cerca e daquilo que às vezes você está enxergando uma coisa que eu não estou vendo, que o Augusto não está vendo. Então é importante você tirar as próprias conclusões, porque no investimento é isso, não é vir aqui pegar uma dica quente. O Augusto não vai chegar, ó, vai lá no condomínio tal, que em Ribeirão Preto investe, que ali vai ser sucesso. Porque se ele soubesse essa informação, ele não ia falar, ele estaria aqui vendendo. Ó, gente, arrasta para cima aqui que eu passo qual que é a dica, se inscreva na newsletter. É isso aí. Então, assim, você tem que fazer a sua análise de mercado. E nesse mercado imobiliário, o maior dividendo que a gente tem é a aprendizagem, né? É aquilo Exato. que a gente testa, aprende, vê assim, cara, errei na escolha nesse ponto. Por que que eu errei? O que que eu deveria ter pensado? Será que eu fui otimista demais? Será que eu analisei errado? Será que eu não prestei atenção? Será que eu simplesmente fui no sentimento? Ah, eu achei que tal condomínio ia ser bom. Estamos falando para casa de condomínio, né? Vocês analisei, cara, eu gosto da construtora, achei que aquele condomínio fosse bombar porque a construtora tal que fez o loteamento e de repente não foi tão assim. Então, um dos maiores dividendos que a gente tem é a aprendizagem. Então, Exato. você fez o seu primeiro imóvel para investimento e ele não foi tão bem. Mas o aprendizado que você tirou com aquilo, e principalmente, né? O maior tesouro que a gente tem hoje são os dados. Então, para quem está começando, não tem os dados que o Augusto tem. Gente, ele tem uma planilha que, assim, primeiro que só ele consegue identificar naquilo, né? Mas é uma planilha que é o real mapa do tesouro que ele mesmo foi criando, os primeiros tesouros que ele foi Exato. encontrando. Com as minhas Com as experiências, suas inclusive. experiências. Quantas vezes você cavou o buraco e não tinha tesouro? Exato. Mas esse número foi anotado. Exato. Então é importante viver as próprias experiências, né? A gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue criar experiência. É. Tem até aquela tirinha, né, que fala que o aprendiz chega pro sábio e fala, sabe, como que eu faço para ter mais sabedoria, né? Chega pro mestre, aliás. Mestre, como que eu faço para ter mais sabedoria? Aí ele fala, para ter mais sabedoria, você precisa fazer boas escolhas. E mestre, como que eu faço para fazer boas escolhas? Para fazer boas escolhas, você precisa ter experiência. E como que eu faço para ter experiência? Fazendo escolhas ruins. É. E é basicamente isso. Né? A gente É precisa ir isso aí. lá, testar, fazer as nossas próprias escolhas, sentir que a gente fez as nossas escolhas e ir testando o mercado e ir tirando o aprendizado com isso. Então, não vai ser um mar de rosas, não vai ser alegria, assim como nada no mercado Exato. financeiro é assim, não vai ser assim em ações, não vai ser assim nem na renda fixa. Para Exatamente. ser, para ser bem sincero e direto, né, Augusto? Exatamente. Nem a renda fixa é fixa, para falar a verdade. Se eu for Exatamente. entrar na técnica da renda fixa, o fim é nem a renda fixa é fixa. Exato, porque o controle nosso da inflação, o nosso controle, o que que eu posso fazer para segurar a inflação